Salve Maria Santíssima. Vamos falar hoje sobre a mortificação, sobre a perfeição cristã, né? Continuar nosso tema da perfeição cristã, falando sobre a mortificação. Hoje nós vamos usar como base o livro A Verdadeira Esposa de Cristo, volume 1, são 2 volumes, né? É o livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Tá bem apagadinho aqui o nome, mas o nome do livro é A Verdadeira Esposa de Cristo. É um livro que Santo Afonso dedica às religiosas, para que elas caminhem na perfeição. Mas nós podemos tirar muitos tesouros desses conselhos, né, que Santo Afonso vai dando para as irmãs. Tá certo? Então vamos lá. Aí eu não vou explicar o contexto do livro, né, porque esse não é o tema, explicar o contexto do livro. Mas só indicando, ela é escrita para as monjas, né? Mas grande parte, ou seja, a maioria do que está escrito aqui serve para todos nós. Só pequenas exceções que é em específico para as monjas. Embora tenha sido dirigido para elas, mas para nós é de grande proveito espiritual. Vai falar o seguinte, Santo Afonso, né? Da mortificação da boca, ou a gente poderia dizer da mortificação do paladar, né? Santo André Avelino dizia que quem quiser aplicar essa perfeição deve começar por mortificar a boca com muito cuidado. Já antes dele, tinha ensinado São Gregório: não pode entrar na arena dos combates espirituais quem não houver primeiro domado a paixão da gula. Repito o que fala São Gregório: não pode entrar na arena dos combates espirituais quem não houver primeiro domado a paixão da gula. Escreve além disso o padre Rogassi que a maior parte das penitências exteriores consiste em mortificar o gosto. Consiste em mortificar o gosto. Mas o comer naturalmente agrada ao paladar. Então, por isso, não se há de comer mais, só porque tem um prazer no comer? É a objeção que é feita, né? Não. O homem há de comer, porque Deus quer que assim conservemos a vida do corpo para servi-lo, enquanto lhe aprouver deixar-nos nesta terra. Devemos, entretanto, cuidar de sustentar o corpo, no dizer do padre Vicente Carafa, do mesmo modo que faria um rei possuidor de meio mundo, que fosse obrigado a tratar com suas próprias mãos um cavalo, muitas vezes por dia. Como desempenhar este dever? Com certa náusea e desdém, e o mais depressa possível. Dizia São Francisco de Sales que é preciso comer para viver, e não viver para comer. É uma frase que eu já repeti muitas vezes nas formações que eu dou, quando eu falo acerca da gula, né? Bem-vindo, Iramaia. Também o perfil Estilo Sogli. Olha o que São Francisco de Sales vai nos dizer. É preciso comer para viver. A nutrição, né? E não viver para comer. Parece que alguns não vivem para outra coisa, como os brutos, que só vivem para comer. Se a gente só pensa em comer, só vive para comer, está vivendo como os animais brutos, e não como filho de Deus. Continuando. O homem torna-se bruto, diz São Bernardo. E quando ele faz isso, ele cessa de ser espiritual e de ser racional, de usar a razão, de usar a inteligência. Quando ele ama a nutrição como os irracionais. Devemos amar a nutrição? Sim, de forma inteligente. Quem é que faz as melhores comidas? São os monges. Por que os monges fazem as melhores comidas? Porque eles sabem fazer jejum. Só sabe degustar uma boa comida
quem sabe fazer o jejum. Porque é a temperança que sabe ordenar as coisas para que elas sejam de fato prazerosas, no sentido benigno desse termo, né? Então, se a gente come de forma desordenada, igual ao animal irracional, igual um bruto, né? A gente não vai degustar, não vai mastigar bem a comida, não vai render graças a Deus por aquele alimento. Algo tão simples, meus irmãos. Mas se a gente é dominado pelo nosso estômago, como fala São Paulo, há homens que têm por Deus o seu próprio ventre. Então, às vezes, nós somos dominados pelo nosso estômago. Então, não tem como avançar na perfeição cristã, né? Aí vai falar Santo Afonso. Assim praticou o infeliz Adão, que se tornou semelhante aos brutos por ter comido do fruto proibido. Se os animais tivessem tido o uso da razão, acrescenta o santo. No caso aqui, São Bernardo, né? Que não teriam pensado, ao verem o primeiro homem esquecido de Deus e da salvação eterna por causa do gosto miserável de comer apenas um fruto ali. Ou seja, se os animais tivessem capacidade de inteligir, de pensarem, eles iam ficar abismados com o que o homem fez, o homem e a mulher, Adão e Eva. Trocar o gozo de Deus apenas por um gozo de um fruto. Com certeza, dele zombando, os animais teriam dito: eis como Adão se tornou bruto como um de nós. Daí está a máxima de Santa Catarina de Sena: quem não é mortificado no comer, não pode conservar a inocência. Vou repetir. Quem não é mortificado no comer, não pode conservar a inocência. Porque há algo intrínseco, algo profundamente ligado entre a gula e a luxúria. Alguém que se entrega muito à gula, ela vai ter geralmente pecados de desordens sexuais. Masturbação, se ligar à pornografia, se ligar a outros pecados em relação à vivência da sexualidade. Pecados grotescos, graves, né? Então, alguém que é muito ligado ao sensível no comer, ela vai ser muito escrava também na sensibilidade dentro da sua sexualidade. Então, está intrinsecamente ligado à gula e o pecado da luxúria. Uma das dicas para vencer algumas desordens em relação à sexualidade é ordenar a nossa forma de comer. Não comer rápido, não comer em horas erradas, não comer em excesso, não preferir a comida mais gostosa em vez de preferir a mais saudável. Tudo isso é gula. Eu deixo de comer uma comida que é mais saudável, que me dá certo prazer, porque comida vai dar esse prazer, é normal, não é pecado. E eu prefiro a comida mais prazerosa, embora ela não seja mais saudável. Isso é gula também. E isso vai me levar a outros pecados, a pecados piores, como os pecados que estão ligados à luxúria, que vai gerar tantos pecados, né? Bem-vinda, Itamê. Bem-vinda, Ligiane. Estou rezando por você, viu, irmão? Eu acabei de participar, infelizmente não está tendo a missa aqui presencial, né? Mas na hora da missa eu estava lembrando de ti, agora da missa do meio-dia, tá bom? Rezando por você, pela sua saúde. Continuando sobre a questão da gula, né? Continua Santo Afonso a dizer para nós. Santa Catarina falou isso, né? Não pode conservar a inocência quem não é mortificado no comer. Porque é pela gula que Adão a perdeu. Adão perdeu a inocência original pela gula, assim como Eva também, né? Que miséria ver alguns que fazem no ventre o seu Deus, como observa São Paulo. São Paulo fala isso, né? Que há homens que têm como Deus o seu próprio ventre, como eu tinha falado antes. Quantos infelizes perderam a sua alma
pelo vício da gula. Barulho, perdão. Esqueci de fechar a porta. Quantos infelizes perderam a sua alma pelo vício da gula? Conta São Gregório, nos seus diálogos, que em um mosteiro de Laicônia havia um monge de vida muito exemplar. Achando-se este às portas da morte, lhe rodearam o leito os seus religiosos, para receberem dele, no último momento da vida, uma palavra de edificação. Acontece isso muito na vida dos santos, né? Acontece na vida de outras pessoas virtuosas que não são conhecidas como santas, né? As pessoas querem saber quais são as suas últimas palavras, em especial quando é um santo mesmo, reconhecido. Então, as pessoas dizem, me diga a última palavra, uma última orientação, né? E fizeram isso com esse monge. Qual, porém, não foi a sua decepção? Meus irmãos, disse o moribundo, sabei que enquanto os outros praticavam jejum, eu comia às escondidas. E por isso fui entregue ao demônio, que já me tira a vida e leva a minha alma para o inferno. Gente, que forte isso, né? Esse monge era tido por santo, viu? E olha o que ele falou na sua confissão última, próxima à morte. Meus irmãos, disse o moribundo, aquele monge, né? Que estava próximo à morte. Sabei que enquanto os outros praticavam o jejum, eu comia às escondidas. E por isso fui entregue ao demônio, que já me tira a vida e leva a minha alma para o inferno. E dizendo isso, expirou. Morreu naquela hora dizendo isso. Essas foram as últimas palavras daquele monge. O mesmo santo, né, São Gregório, ele também conta um outro exemplo, um outro fato. Uma religiosa, notando na hora uma bela alface, a tomou e comeu contra a regra. Foi logo possuída cruelmente e cruelmente atormentada pelo demônio, pelo pecado da desobediência, né? Claro que isso não acontece com todo mundo, isso acontece como exemplo para que nós não sejamos desobedientes. E aqui tenham atenção que é mais grave porque são pessoas que fizeram votos, monges e religiosas. Isso não quer dizer que nós estamos esquivados disso. Nós precisamos ordenar a nossa forma de comer para a nossa saúde espiritual, nossa saúde física e mental, nossa saúde completa. Quando há uma desordem da gula, isso vai fazer mal para a nossa saúde mental, mal para a nossa saúde física e mal para a nossa saúde espiritual. Oséias, eu não sabia que comer muito, que a gula era isso tudo. Pois é tudo isso e muito mais. O problema é que nós queremos ser santos pulando os degraus. Quer ser santo e não quer fazer sacrifício em relação à comida. Quer ter autoridade espiritual e nunca consegue fazer o jejum. Quer ter autoridade espiritual e a gente não consegue se abster de coisas simples. Então, nós viramos uma farsa. Então tenhamos cuidado com isso. Seja bem-vindo, seminarista Bruno, meu grande amigo aí. Deus te abençoe, meu irmão. Começou a chover agora. Vocês estão ouvindo o barulho aí da chuva ou não? Quem está, diga eu. Aí quando essa monja foi possuída pelo demônio, né, porque desobedeceu a regra, ela foi logo possuída, né? Aliás, foi logo possuída, e assim que foi possuída, mandaram chamar o santo Equício. À sua chegada, o demônio pôs-se a gritar: que mal fiz eu? Estava sentado na alface e ela me engoliu. Olha como o demônio é ridículo, né?
Ele disse que ele não fez nada não, ele estava só sentado lá na alface e a monja desobedeceu a regra e comeu a alface e ele foi junto. O demônio é descarado, viu? Descarado. Ele disse que estava sentado na alface, a freira comeu a alface e ele entrou junto. Que bom que tá chovendo aí. Maravilha. Continuando. Mesmo ele dizendo isso, né? Que a freira tinha... Perdão, gente, eu tô rindo, mas isso aqui é pra gente chorar, né? Misericórdia. Mesmo ele dizendo que a freira tinha engolido a face, ele tinha ido junto, o demônio com essa descaradez toda, né? O abade o expulsou com autoridade, o obrigou a deixar a freira, né? Narra-se ainda nas crônicas da ordem de Cister, dos cistercienses, né? Que São Bernardo, visitando um dia os noviços, tomou de parte um deles, chamado Acardo. E apontando para o outro, disse-lhe que aquele, nesse mesmo dia, fugiria miseravelmente do mosteiro. Pelo que lhe recomendou que, vendo partir, o acompanhasse e detivesse. São Bernardo profetizou que alguém ia fugir do mosteiro e apontou, e pediu que o outro monge segurasse ele quando isso acontecesse, né? Ao que aconteceu. De fato, na noite seguinte, bem-vindo, Carlos. De fato, na noite seguinte, Acardo, ele viu primeiro um demônio chegar ao noviço e o tentar de gula, esfregando-lhe aos narizes um frango assado. Isso aqui é tudo no mosteiro, viu? Essas coisas aqui. Às vezes é pecado comer frango assado? Claro que não, gente. Não estou dizendo isso não, por favor, né? Não vão sair espalhando um negócio desse que vão achar... Eu não estou falando que é pecado comer frango assado, não. Por favor, estou contando aqui o relato, vamos prestar atenção. De fato, na noite seguinte, Acardo viu primeiro um demônio chegar até o noviço, né, e o tentar do pecado de gula, esfregando-lhe aos narizes um frango assado. No entanto, o infeliz despertou e, cedendo à tentação, vestiu-se e preparou-se para sair do mosteiro. Então Acardo o segurou, mas em vão, porque, dominado pela gula, ficou obstinado em querer voltar para o mundo, onde acabou miseravelmente a vida. A gente acha ridículo isso e é mesmo. Mas às vezes nós trocamos Deus por essas coisas ridículas. Esse homem estava mostrando, trocou Deus por um frango assado. Quantos homens trocam Deus por uma pinga? Destroem a família, a própria vida, pela cachaça. Quantos aí trocam Deus, trocam tudo por um baseado? Quantos trocam Deus por um minuto de prazer na masturbação, no sexo fora do casamento? Quantos trocam Deus e perdem a graça só para falar mal de alguém assim, difamar alguém? Durante 2 minutos, inventa uma mentira, destrói a reputação da pessoa, mas também perde a graça de Deus e fica escravo da fofoca. Nós, infelizmente, corremos o risco, se não vigiarmos, sermos assim, trocar Deus por barganhas, por tratar como Judas fez. Vendeu a Jesus pelo preço de 30 moedas, um preço de um escravo. E às vezes nós tratamos Jesus como se ele fosse pior do que um escravo. Pior. Infelizmente, né? Então esse homem deixou o mosteiro, mesmo outro monge tentando segurar ele, foi para o mundo e acabou miseravelmente a vida dele. Uma vida totalmente longe de Deus, né? Estejamos, pois, atentos para não sermos vencidos por este feio vício. Que vício? O vício da gula. Santo Agostinho diz que devemos usar dos alimentos para sustentar a vida, mas com a mesma cautela com que tomamos os remédios, isto é, só enquanto são necessários, e nada mais. Eu comi 1,5 pão, ou então 1 pão, estou satisfeito? Estou. Para que eu vou comer 2, 3, 4 pães?
Tudo bem, eu comi um pão e estou com muita fome ainda. Eu posso comer 2 pães. Mas eu comi 2 pães, eu já estou satisfeito. Para que comer 4, 5 pães? Sem sentido. Eu almocei, estou satisfeito. Tem espaço para mais comida, mas eu já estou satisfeito. Para que comer mais? Come até satisfazer. Não é comer até passar mal. Não é comer até ficar... Ai, comi que pequei, estou estufado. Ah, meu Deus. Graças a Deus, comi que pequei. Ah, meu Deus, liga ali o ventilador que eu comi demais. Ah, minha Nossa Senhora. Epa. Meu Deus, que negócio ridículo é esse? Totalmente sem sentido, né? A gente às vezes até pode rir disso, mas acontece muito conosco isso. Isso é ridículo mesmo, né? A intemperança no comer é muito nociva à alma e ao corpo. A intemperança, não tem um equilíbrio no comer, não ter tempera, um equilíbrio, um tempero, né? Não é o tempero, pimenta, alho, essas coisas não. Tempera, equilíbrio no comer. Quanto a este, é certo que a maior parte das enfermidades são ocasionadas pela gula. A gastrite e outras doenças estomacais, outras doenças decorridas de uma obesidade, né, um diabetes, colesterol e tantas coisas mais, a gula. Só quero comer coisas doces, só quero comer coisas salgadas. E haja comer só essas coisas, sem medida, na quantidade, come em excesso e haja tomar refrigerantes, haja tomar um monte de outras coisas, porque são gostosas, deliciosas, e acumulando doença em cima de doença. Então, grande parte das doenças do intestino, dores de cabeça, dores no estômago, outros males, vêm do excesso de comida e do tipo de comida. Isso não é só falta de educação alimentar. Se nós temos consciência que faz mal e comemos, é pecado também. Essa live pode ser um pouco... besteira, para que isso, para que esse exagero? Também, não. Só quer ser santo, claro. Queremos ser santos. A gente querendo ser santo, quando nós queremos ser santo, ainda é difícil, e se não quiser? Aí estamos ferrados. Continuando. Entretanto, as moléstias do corpo são o menor mal. O pior são as enfermidades que afetam a alma. Primeiramente, como ensina o Dr. Angélico, Santo Tomás de Aquino, este vício, a gula, obscurece o espírito e o torna inepto para os exercícios espirituais. A pessoa está lá estufada de tanto comer. Ela consegue rezar bem? Não. Ela consegue meditar bem? Menos ainda. Ela consegue crescer em outras virtudes? Muito difícil. A pessoa fica indisposta para a oração. Só quer dormir, 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 dormir e dormir. Assim como o jejum dispõe o espírito para a contemplação de Deus, o jejum favorece que a pessoa reze melhor, né? E nos favorece desejar mais as coisas do céu, as coisas eternas, os bens eternos. Assim, a intemperança, a gula, nos distrai na vida de oração. E nos distrai em relação aos bens espirituais. São João Crisóstomo compara o homem de estômago cheio a um navio demasiadamente carregado, que apenas pode mover-se, e por isso está em grande risco de perder-se em qualquer tempestade de tentações que lhe sobrevenham. Vou repetir o que São João Crisóstomo diz. Ele compara o homem de estômago cheio, o homem e a mulher aqui, certo? O ser humano, a um navio demasiadamente carregado, superlotado, né? Que apenas pode mover-se devagarzinho, né? E por isso está em grande risco de perder-se em qualquer tempestade de tentações que lhe sobrevenha. Daí este aviso de São Bernardo de Claraval: procurai ser comedidos até no comer o pão, para que o estômago não fique pesado e torne fastidiosa a oração. Ou seja, torne... não quero rezar não, estou sem vontade.
Estou com um fastio da oração. De tanto comer, de tanto desordem na comida, pode causar um fastio das coisas espirituais. Em outro lugar, São Bernardo diz: se para entoar os louvores de Deus, obrigardes a levantar-se uma pessoa de estômago indigesto, em vez de canto, obtereis enfados e lamentos. Ou seja, a pessoa está de barriga cheia, muito cheia, comeu em excesso. Alguém chama ela para louvar a Deus, ela vai ficar: não vou agora não. E mesmo que ela vá, ela vai ficar só reclamando. Eu devia estar deitado, eu devia estar descansando. O descanso do almoço do meio-dia. Entenderam? Essa desordem no comer. O que os santos padres do deserto chamavam de o demônio meridiano, né? É por isso necessário que os religiosos estejam atentos em comer pouco. Os religiosos. Mas nós leigos também, viu? Especialmente à tarde, na ceia, porque nessa hora a fome que se sente é falsa, causada pela acidez produzida pelos alimentos tomados ao jantar. Uma outra coisa aqui. Além disso, quem dá liberdade à boca, dará facilmente liberdade aos outros sentidos, porque tendo perdido o recolhimento, como ficou dito, cairá facilmente em outros pecados, por palavras e ações inconvenientes. Diz São Jerônimo: a intemperança no comer leva a castidade para um grande risco, pois, como ele mesmo diz, a sociedade produz a incontinência, ou seja, a sociedade com o pecado da gula, né? Pelo que diz Cassiano, que é impossível não experimentar tentações impuras quem tem sempre o estômago farto, né? Entendam fartos aqui, né? Por isso os santos, para se conservarem castos, puros, sempre estiveram atentos à mortificação da boca. Quando o demônio é vencido na tentação da gula, deixa de solicitar a santa pureza, diz Santo Tomás. Ou seja, quando o demônio ele é vencido na gula, ele também geralmente será vencido nos pecados contra a castidade. Mas quando o demônio nos vence na gula, ele facilmente vai nos vencer nos pecados em relação à castidade. Então isso é uma dica para os seminaristas, para os que namoram, para todos, mas em especial para os jovens, né, que estão ali querendo uma boa alimentação e tudo mais. Façam uma boa alimentação, mas nunca uma alimentação desordenada. Bem-vinda, Fabiana, também Lenirda Silva Monteiro, também nosso amigo Carlos. Ao contrário, aqueles que procuram mortificar o gosto fazem progressos contínuos na vida espiritual, porque mortificando a gula, facilmente mortificarão também os outros sentidos e se exercitarão nas outras virtudes, como canta a Santa Igreja. Deus, pelo jejum corporal, reprime os vícios, eleva os corações e dá com liberalidade as virtudes e os prêmios. Por meio do jejum, o Senhor dá à alma forças para vencer os vícios, elevar-se acima dos afetos terrenos e praticar as virtudes e adquirir os merecimentos eternos. Os que se apegam aos prazeres da terra dizem: Deus criou estas comidas, para que delas nós gozássemos, aproveitássemos e vivêssemos alegres com essas comidas. Mas não é assim que falam os santos. O padre Vicente Carafa, um jesuíta, dizia o seguinte: o Senhor nos deu as delícias desta terra não só para nos alegrar, mas também para nos proporcionar meio de nos mostrarmos gratos aos seus benefícios, tributando-lhe nosso amor com o oferecimento desses mesmos dons, pela abstenção do uso deles. Ou seja, Deus criou
A manga, foi isso para mim ficar farto de comer mangas direto? Foi para que eu comesse a manga, sim, porque é bom, é boa, são boas as mangas, mas também que vez ou outra eu oferte. Não, tem manga aqui, mas hoje eu não vou comer manga. É bom comer caju e eu vou comer, mas dado o dia tem caju e eu vou dizer, não, hoje eu vou me abster de comer caju. Não é porque é pecado comer caju, não é. É porque eu vou ofertar a Deus esse bem. Não é mal, é um bem. Mas eu oferto a Deus, Senhor, hoje não vou comer essa carne deliciosa. Oferto por amor a Ti. Senhor, hoje não vou comer esse delicioso doce de mamão. Quer, como diz São Paulo, quer comamos, quer bebamos, né, seja tudo para o Senhor. Se você come algo, coma bem, de forma ordenada, e se una ao Senhor. Se você renuncia esse algo por amor a Deus naquele dia, una-se ao Senhor. O segredo é unir-se ao Senhor. E unidos ao Senhor, nós vamos saber comer na medida certa, na hora certa, da forma certa, rezando, porque ao comer, se nós não rezamos, a gente está se comportando igual aos animais, que comem e não louvam a Deus pela comida recebida, pela providência recebida. Então são coisas simples que a gente vai perdendo o sentido. A gente senta na mesa e haja comer e conversar, esquece de rezar antes de comer, pedindo a bênção sobre os alimentos, sobre a família, e ao final render graças ao Senhor por aquele dom recebido, por aquela comida degustada. E o local da alimentação, na medida do possível, né? Claro, tem realidades e realidades, é a mesa com a família, local ali de unidade, de encontro, local de santificação também. Então é algo simples, mas que nos ajuda na perfeição cristã. Tá bom? Foi uma alegria estar com vocês. Esse material que eu usei, que eu comentei, é tirado do livro A Verdadeira Esposa de Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Como eu falei, ele escreveu para as monjas, são dois volumes, aqui os dois volumes, né? Que tem tesouros demais, fala sobre todo tipo de assunto espiritual, você imaginar, tem aqui. Oração, obediência, humildade, pobreza, tentações, como vencer o demônio, como vencer o mundo, a mansidão e várias outras coisas, a modéstia, a castidade. E a gente vai estar estudando esses livros também, tá bom? Aqui são livros maravilhosos para a gente crescer na graça de Deus. Vamos aprender juntos. Salve Maria!